Que, ó, tem os 3 amores, né? O primeiro amor é o Rio Grande, o segundo amor é o Grêmio, o terceiro amor é a China. Como eu não tenho China, o amor pelo Rio Grande é maior. Faz sentido. Nossa, É, Você é totalmente. obrigado a deixar isso no vídeo. Eu acho. Eu acho que tu podia abrir o vídeo com isso. A propósito, já vou deixar aqui que eu tô sorteiro. Ali, Olá, sou o Felipe, professor de Geografia aqui do Instituto Federal. Eu tô aqui com 2 estudantes no curso de Multimídia. Multimídia também. Multimídia também. Pra não parecer, né? Que coincidência, Coincidência, né? não? Todo mundo da multimídia, por que será? Na verdade, eu acho que isso é um indicativo do que a gente vai falar, né? A gente quer falar da exibição do filme que teve, do Tabajara Ruas. Na verdade, ele foi diretor do filme e teve aqui no Instituto com nós. Ele e a Lígia Valp, que é a esposa dele, produtora do filme também. E eles estiveram apresentando a adaptação para o cinema da obra sobre a cabeça do Gumersindo Saraiva, que no livro se chama só Gumersindo Saraiva, né? É. Acho que é. O livro é só Gumersindo. É, o livro é só Gumersindo, Gumersindo. O livro é né? Gumersindo. Tem, se eu não me engano, tem o filme, tem o livro que é o roteiro e tem um livro anterior. O anterior que ele tinha feito Sim, primeiro, eu acho que é ele uma tinha capa comentado, menorzinha, né? uma capa bege e tal. Isso, esse mesmo. E o que ele fez aqui no Instituto foi apresentar o filme para nós e, posteriormente ao filme, enfim, conversou com os presentes, assim, fez uma fala inicialmente, depois abriu para as perguntas, assim. E acho que foi bem proveitoso. A gente quer dar um pouco do retorno de como é que foi isso, né? Eu vou começar jogando algumas questões assim que eu fiquei bem empolgado no dia, até como professor de geografia, assim. Eu acho que tem os elementos históricos do filme, né? Ele fala da Revolução Federalista ali no final do século XX, do século XIX, final do século XIX aqui no Rio Grande do Sul. Até não vou entrar tanto nesses elementos históricos, né? Mas me chamou muita atenção a realização do filme e como que o Tabajara Ruas, como que o Tabajara Ruas mobiliza o imaginário regional e mobiliza a ideia de gaúcho e da história do Rio Grande do Sul dentro da obra dele, né? Como é que ele trabalha em cima disso, às vezes um pouco distante daquilo que a gente tem mais como o gaúcho tradicional, assim, que a gente cultiva, né? E o quanto que ele entra dentro desse cenário, dessa narrativa, desse discurso, e ao mesmo tempo ele subverte algumas coisas, e até pelo caráter histórico que ele imprime na obra dele, quanto que ele traz às vezes outras visões assim sobre, né? É interessante nós colocarmos também, fomos ver o filme, né? Que ele remete não à parte bonita assim da história que nós temos, que luta por liberdade, por democracia, república rio-grandense. Não, que não era bem assim. Que teve muito sangue, muitas cabeças que rolaram durante todo esse tempo de Revolução Farroupilha, Revolução Federalista, Revolução de 30, até mesmo de Getúlio Vargas, né? E aí é interessante nós vermos que ele botou isso realmente no filme. Ele não quis mostrar o lado heróico, lírico, da história do Rio Grande. Ele quis mostrar que era mar de sangue mesmo aquilo ali. Aquela parte das degolas que ele mostrou ali, que degolaram 300 num dia. Sim. Claro que às vezes pode ser um pouco exagerado, né? Mas que era assim, era, né? Então tem esse viés histórico do filme. E o Tabajara também chegou a comentar que o Rio Grande não se orgulhava de contar essa história. Que muito tempo eles tentaram esconder. Isso mostra o quão violenta foi, o quão sangrenta, que nem tu disse, foi essa história aí que ele contou. Sim. E daí, pegando o gancho do que vocês estão falando, que remete ao que eu estava dizendo no início, assim, ele tem essa pesquisa histórica muito bem feita, assim, né? A gente percebe na construção da obra dele que ele tem uma preocupação muito grande com os dados, desde o figurino, assim, dos personagens, né? Que se tu começa a reparar no figurino ali durante os filmes, tu começa a perceber que a imagem que a gente tem do gaúcho do passado não é exatamente o que está representado ali. Sim. Né? Desde o soldado sem chapéu lá, que na verdade era um pica-pau, né? Era um soldado do Império, assim. Mas todos os outros personagens, eles têm um outro figurino, uma outra forma que às vezes não é exatamente aquilo que a gente imaginava que seria, né? Quando a gente começa a olhar o filme, assim. E daí tu comentaste que muitas cabeças rolaram, eu fiquei pensando que uma cabeça foi carregada, né? Não só rolou como... Pegou a referência. Não só rolou como foi transportada, né? E daí dentro disso, dessa contextualização histórica toda, entra essa coisa
não lirismo, mas do horror que está envolvido nessas Sim. histórias todas, né? Como em toda a guerra, né? É. Ele explorou muito bem, né, essa maneira de fazer o filme. Ele pesquisou muito, ele falou, acho que 6 meses no troço. Assim, É. que ele pesquisou muita pesquisa, até o cenário de onde é que ele ia fazer. Ele falou que ele pesquisou muito, que ele andou por cidades onde era a história que ele tinha pesquisado. E eu achei isso bem interessante, assim, muito legal. Pra vocês, assim, da multimídia, como é que cai conhecer... Eu não sei se vocês já tinham tido essa experiência, vocês estão no primeiro ano do curso, né? Sim. Mas como é que cai isso de ter uma oportunidade de ver a produção a partir desse bastidor, e não só do bastidor da produção em si, né? Mas dessa história pregressa, assim, onde é que ele começou a pesquisa, como é que vocês veem isso, assim? O professor Leão falava bastante Tabajara no passado. Aham, Tipo, e eu tinha essa curiosidade de conhecer porque ele era muito bem falado. aham, E a pesquisa que ele fez esse ano eu achei fantástico, que ele pesquisou, tipo, passo a passo do que foi realmente aconteceu. Então, assim, eu acho muito massa. É interessante olhar que a gente brinca, assim, o grupo de amigos, que depois do Leão a gente nunca consegue mais olhar um filme em paz, né? Pois Porque a é, gente fica reparando em plano, a gente fica reparando em cortes corte. e continuidade, erro de continuidade que às vezes acontece. E a gente fica reparando nessas coisas, a gente olha assim a obra mais a fundo, né? E aí ter a oportunidade de conhecer o Tabajara e explicar como é que funciona uma produção cinematográfica assim, de grande nível, A gente, é um negócio assim... a gente fica com uma visão diferente do filme, Sim. da obra. Tipo, antes de entrar no curso, eu olhava o filme de um jeito, hoje eu olho do outro. É uma visão que o curso dá pra gente bem diferente do que a gente tinha. É. E assim, no dia assim foi muito legal conhecer o Tabajara e tal, trocar uma ideia com ele. O professor me fez passar uma vergonha de leves ali, mas sabe, Tranquilo. eu já superei mentira. Mas assim, é muito gratificante poder conhecer assim essas pessoas que são ídolos assim, São referências, sim. né? que a gente olha assim, se espelha, Olha, né? E quer produzir algo sim, naquele nível, né? é. Sim. E isso abre um universo que é maior que o próprio filme, né? Muito maior, né? Porque o Tabajara por si já é um universo de literatura, de filme, de documentário, né? Então ele não tem essa produção, ele não tem só a produção cinematográfica, mas tem toda uma construção artística muito maior, né? E eu achei interessante do filme do Gumercindo é o jogo que ele faz, que ele trabalha, que é pra manter aquela coisa dos dois heróis, né? Que tem, a gente acaba não sabendo pra quem torcer, pro Ramiro ou pro Francisco, né? Francisco Saraiva. Que são inimigos, mas que ao mesmo tempo os dois acabam nos cativando. Eu sou meio tendencioso pra falar, mas eu gostei mais do Chico, assim. Sim. Não sei porquê. Tu tá aí a rigor. Sim, é. Se tu dissesse que gostou mais do Ramiro, eu acho até que a gente entrava em crise aqui, né? pois é. Um impasse. Uma crise institucional. É, Pois é, institucional. ia ficar meio... Eu achei interessante também que a Lígia trouxe numa segunda parte, assim, que ela fez realmente uma fala que foi mais da produção. Sobre o financiamento, né, e a produção audiovisual no Brasil, assim, que ela trouxe essa dimensão do retorno financeiro, que na verdade, e do giro de economia que esse tipo de produção gera, né? E, bom, a gente tem exemplos disso mundo afora, né, dos países que investem realmente em arte, em cinema, não só por entender, e sim muito por entender que isso é básico, Essencial, né? É essencial da nossa humanidade, assim, essa coisa de, né, o nosso simbólico, da construção disso, da nossa educação, enfim. Mas também por entender que isso é um mercado que gera retorno e que faz com que... Movimento da economia, né, da região. Exato, que as Isso, economias exatamente. locais se movimentem, né? Sim, que eles chegaram a comentar que onde quer que eles passem, que eles estão sempre movimentando a economia, Estão porque eles têm que sempre- contratar figurante, tem que pagar ali pra filmar em tal propriedade, tem que Tá sempre levar as produzindo coisas, dinheiro, né, pra região que eles estão gravando, sempre produz. tem que pagar restaurante, hotel Sim. e tal, pra todo mundo que vai, então é um dinheiro que entra assim na Gera região, muito né? dinheiro, né? Que venham fazer um filme que louco. E às vezes a gente imagina essa e muitas outras coisas, né? A gente fala Sim. da educação, a gente fala da cultura e às vezes se coloca isso como gasto, né? Mas na verdade essas coisas geram um retorno Sim, Não é investimento. gasto, né? que não É investimento. É investimento. E que não é um retorno só a longo prazo, é um retorno inclusive imediato, né? Sim. Quando se investe nessas coisas, Sim, tem toda uma economia que gira ao redor disso, né? Que é fundamental, né? E cada vez mais é a tendência que se torne fundamental, né?
À medida que a gente vai automatizando as coisas, bom, o que as máquinas não conseguem fazer sozinhas, né? Arte, educação, né? Isso é bonito ver essa parte também, né? Ver esse engajamento deles com isso e com o cinema e a produção audiovisual nacional. Eu quero agradecer a visita do Tabajara, a visita da Lídia, dizer que eu acho que foi importante pro campus, né? Sim. Pro curso não só pro de curso de multimídia, multimídia, mas também para todo o campus. Para né? todo o campus. Agradecer a organização do professor Leão, que, né, sempre traz essas ideias que, né, mexem, abalam as estruturas do campus aí. E eu não sei, eu tô há muito tempo dizendo pro pessoal, todos os amigos que se encontram na rua perguntam se já assistiram Bacurau. Agora eu vou começar a falar se já assistiram A Cabeça de Gumercindo Saraiva também. Vou botar Mostrar que é culto, né? Porque é muito bom o filme. Sim, Se mete. É muito bom. Eu acho que o pessoal ficou interessado, bem interessado no filme e nas coisas aos quais ele remete. Ele desencadeia ideias, desencadeia interrogações e na palestra que a Lígia e eu fizemos depois da exibição do filme, deu para ver que a plateia estava querendo saber mais coisas, conversar a respeito da produção do filme, a respeito dos simbolismos, a respeito dos personagens. Fiquei muito feliz de participar desse encontro. Isso aí. Beleza, Terminamos. vamos falando agora, vamos conversando aí que eu vou dar um tempinho aqui para subir os créditos. Tá bom.